Estamos começando o Visão MIP, um novo quadro aqui do MIP em Dia podcast, onde eu vou trazer para vocês informações mais aprofundadas sobre alguns temas. Seremos eu e você aqui, olho no olho, conversando sobre aspectos importantes dentro da agricultura. E de antemão eu já agradeço a participação de vocês, a atenção, e eu gostaria de pedir mais participação ainda, que vocês tragam as demandas, as dúvidas, os assuntos que vocês gostariam de ver aqui e que a gente vai conseguir explorar de uma forma objetiva e simples, como eu sempre faço. Então, vocês podem trazer, né, as dúvidas, as sugestões pelos comentários para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, no LinkedIn, no Instagram, me mandar um e-mail, uma mensagem, da forma como vocês preferirem, tá? Mas mande então as suas dúvidas para que eu consiga ajudar a entender mais sobre os assuntos ligados ao manejo integrado de pragas. Os links das redes sociais estão todos aqui na descrição do episódio. E temos também o link aqui na descrição do Descascando a Ciência. Pessoal, eu sou suspeita para falar do conteúdo dos meninos, o conteúdo é sensacional e nós temos o Descascando a Ciência aqui como nosso apoiador. Para quem não conhece, o Descascando a Ciência é um blog, hoje eles estão também nas plataformas aí, nas mídias sociais. Eles foram criados, eles surgiram com o objetivo de desmistificar a ciência. Então, vários temas polêmicos, outros nem tanto, mas eles trazem de uma forma muito técnica, com conhecimento muito aprofundado. Então, assim, vale a pena realmente acessar e conhecer o conteúdo deles, tá certo? Hoje aqui no nosso Visão MIP, nós vamos falar sobre o histórico dos inseticidas químicos. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Gabriela, você não falou que a gente ia falar sobre coisas importantes da agricultura? Conhecer o histórico dos inseticidas é importante? E a minha resposta para vocês é sim, é muito importante. Por quê, pessoal? Por dois aspectos. Primeiro, que a gente consegue entender onde nós estamos, né? Conhecendo tudo que aconteceu para trás, a gente entende melhor tudo que nós temos hoje. E isso faz com que é o segundo ponto, né? Que a gente consiga antever ou se antecipar a determinados problemas que possam acontecer. Então, conhecer de onde vieram os inseticidas, como eles foram criados, né? Qual foi o primeiro inseticida a ser utilizado, inseticida químico a ser utilizado no mundo, no Brasil, tudo isso é muito importante para a gente entender todos os aspectos que nós temos atualmente. A gente reclama muito, por exemplo, sobre a ineficiência de produtos, sobre a não seletividade, sobre a agressividade de produtos ao meio ambiente, a inimigos naturais, a polinizadores, o que de fato, né, é um ponto crítico, mas eu tenho certeza que ao final desse episódio vocês vão ver que nós já evoluímos muito, né, no aspecto histórico, a gente já evoluiu bastante, já desenvolvemos produtos muito melhores do que o que nós tínhamos anteriormente, mas é claro que nós temos ainda muito mais para desenvolver, né, para criar, para que a gente seja efetivos, né, e eficazes no manejo de pragas, mas também que a gente tenha um cuidado maior com o ambiente como um todo, com os inimigos naturais, até para nós mesmos, né, seres humanos, para que a gente não tenha produtos tão tóxicos, tá? Então, vou começar a contar para vocês um pouquinho sobre toda essa história. Pessoal, desde que o mundo é mundo, né, os insetos estão aí, na verdade, os organismos vivos estão aí se desenvolvendo e os insetos estão aqui no planeta Terra faz muito tempo, tá? A literatura traz que mais ou menos 400 milhões de anos atrás surgiram os primeiros insetos que eram insetos ápteros. O que é isso? Inseto que não tem asa. E depois, um pouquinho à frente ali, em torno de 320 milhões de anos atrás, surgiram aqueles insetos alados, ou seja, os insetos que têm asas. O inseto que a gente tem atualmente, que é mais parecido com esses insetos lá de muitos milhões de anos atrás, são as libélulas, né? São os insetos, vamos dizer assim, mais antigos e que estão aqui até hoje. Não que elas foram as primeiras, mas são as mais parecidas com que nós tínhamos lá, esses insetos ápteros aí há 320 milhões de anos atrás. Esses insetos surgiram, muito aconteceu até hoje, né? Várias espécies, grupos novos foram surgindo, mas eles estão aí. E aí vocês imaginem comigo, né? 12 mil anos atrás, mais ou menos quando começou a agricultura, a gente não tinha nada de produto sintético desenvolvido, né? Mas os insetos já estavam aí. Então, a partir do momento em que a gente começa a produzir vegetais
seja com o objetivo de produção de alimento, né, inicialmente, mas depois roupa, vestimenta, combustível, tudo isso faz com que nós tenhamos a visão de que esses insetos que se alimentam de vegetais que nós estamos cultivando são nossos competidores, né? A gente compete pelo mesmo produto ali que são as plantas. Então, esses insetos passam a ser chamados de insetos pragas. E desde então a gente tenta de alguma forma combater esses insetos. Então, existem vários registros da utilização inicialmente de coisas naturais, né, substâncias naturais encontradas ali no ambiente, e extratos vegetais também, os extratos chamados de extratos botânicos, foram os primeiros a serem utilizados ali para combater os insetos há centenas, milhares de anos atrás, né? E tem aqui, eu trouxe para vocês, ó, uma informação interessante sobre a utilização da amurca. A amurca é um subproduto do processo de fabricação do azeite. Então, quando acontece a prensa, né, da azeitona para a extração do azeite, um dos subprodutos é a amurca. E muitos anos atrás, essa amurca era utilizada justamente para combater insetos, para deixar sementes também em imersão antes de serem plantadas. Então, a literatura traz bastante coisa nesse sentido da utilização desses extratos, desses subprodutos. Inclusive, também, 400 anos antes de Cristo, existem relatos de que os sumérios usavam enxofre para se livrarem dos piolhos, né? Uma utilização mais doméstica, não tanto para agricultura, mas isso também se reflete no desenvolvimento de produtos para a agricultura. Então, além dessas substâncias, né, dos extratos, por exemplo, nós temos também o relato de substâncias tóxicas, inclusive, que eram utilizadas para o combate de insetos. Tem uma história bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, para quem quiser procurar mais informações a respeito da utilização do verde de Paris. A gente já está falando do século XIX aí, mas o verde de Paris foi um pigmento e ele tinha na sua formulação arsenito de cobre. A gente sabe o quão tóxico é o arsênio. Então, esse verde de Paris era muito tóxico, mas foi utilizado para o combate aí a mosquitos e outros insetos. Por exemplo, também para o combate de insetos vetores de algumas doenças. Olha só como é que, né, a desinformação naquela época trouxe prejuízos, né, para a saúde, principalmente. Muitas pessoas morreram intoxicadas justamente com esses pigmentos, tá? Mas de forma geral, os extratos botânicos foram os precursores do que nós temos hoje como inseticidas sintéticos, não no sentido da substância em si, mas da utilização e da tentativa do desenvolvimento de produtos que combatessem os insetos que eram pragas, né? E aqui entra nesse ponto algo legal que eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar, que é um relato que acontecia na China e na Pérsia, onde eram utilizadas flores de crisântemo. O crisântemo é uma planta comum até hoje em dia e ela tem uma substância, um ativo que é a piretrina, que confere, então, essa característica inseticida. Então, na literatura, a gente encontra relatos de que as flores de crisântemo, elas eram moídas e aplicadas, né, para combaterem aí os insetos dos mais diversos tipos, tanto no ambiente doméstico, mas também nas áreas aí de cultivo de vegetais, tá? Mas quando a gente fala de inseticida químico, sintético mesmo, o primeiro inseticida desenvolvido, na verdade descoberto, ele tem um nome que parece um trava-línguas, né? Que é o dicloro-difeniltricloroetano. Talvez você não conheça por este nome, mas tenho certeza que já ouviu falar sobre o DDT. Né? O DDT, ele foi sintetizado, ele foi descoberto em 1874. Então faz bastante tempo, né? Mas muito tempo depois, só lá em 1939, é que foi descoberta ali as características inseticidas desse produto, desse ativo. Inclusive, ele foi responsável, né? Essa descoberta foi responsável por trazer o prêmio Nobel a um químico muito conhecido aí na história dos inseticidas, que é o Paul Miller. Isso em 1939, justamente pela descoberta das atividades, das características inseticidas do DDT. Então, a partir disso, né, dessa descoberta, o DDT passou a ser muito utilizado, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ele era utilizado para combate de vetores, os insetos que transmitiam malária, tifo, piolho também. Então, ele foi sendo cada vez mais utilizado justamente por essas características. E passou a ser utilizado também na agricultura, né? E aqui que a gente entra. É só importante falar que
O DDT, ele é um organoclorado, né? Quando a gente pensa lá nos ativos, nos grupos químicos, ele é classificado como um organoclorado, é o grupo químico dele, né? E basicamente, de uma forma resumida, ele age se ligando aos canais de sódio e ele impede que o canal de sódio volte para uma situação de repouso. A gente sabe que para que o sistema nervoso do inseto funcione, assim como o nosso e né, de outros animais, precisa acontecer a passagem ali de impulsos, seja através da condução física ou química, e os organoclorados eles atuam então nos canais de sódio, impedindo que eles voltem para uma situação ali de normalidade. A ação deles, dos organoclorados, é bem parecida com a ação dos piretroides. Depois a gente entra nesses detalhes. Então, basicamente, ele vai causar a hiperexcitação do inseto e, consequentemente, a morte. Hoje, pessoal, os organoclorados, né, DDT, enfim, eles estão banidos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, já há algum tempo, justamente por uma característica relacionada à sua lipossolubilidade. O que acontece com os organoclorados? Eles se acumulam no ambiente, acontece o que a gente chama de biomagnificação. Ele vai sendo acumulado. Então, imaginem um passarinho que comeu um inseto que tinha ali o DDT, o organoclorado, no seu sistema, no seu corpo. Esse produto, ele se liga à gordura e ele vai ficando ali, permanecendo na cadeia trófica. Então, esse pássaro que comeu o inseto, ele tem o DDT também no seu organismo. Um outro predador que venha se alimentar do pássaro também vai ficar com esse produto, com esse organoclorado no organismo. Então, ele permanece na cadeia trófica. E isso foi um dos principais motivos que fizeram com que as instituições, enfim, banissem a utilização dos organoclorados já há algum tempo. Salvo engano, aqui no Brasil, em torno de 30 a 40 anos atrás aconteceu, então, essa proposta de serem banidos. E aí, essa questão da utilização de forma errônea, né, de uma forma abusiva dos organoclorados e depois o posterior banimento, fez com que novas opções, né, novos produtos fossem desenvolvidos ou fossem pesquisados. É claro que isso não aconteceu primeiro isso, depois aquilo, meio que as coisas acontecem de forma concomitante, mas os organoclorados foram os primeiros. Mas enquanto eles estavam sendo utilizados, tinha-se já o desenvolvimento de outros dois grupos de inseticidas. Isso a gente está falando aí da década de 50, mais ou menos, que são dois grupos utilizados até hoje, os organofosforados e os carbamatos. Exemplos de ingredientes ativos destes dois grupos que com certeza vocês já ouviram falar, de repente até já utilizaram. Exemplo de organofosforado, nós temos aí o acefato e o clorpirifos, né? Muito utilizados o acefato, por exemplo, para percevejos e para outros insetos, porque ele é um inseticida, um ativo que tem um amplo espectro de ação, né? E exemplos de carbamatos, o metomil e o tiodcarb. Metomil tem sido muito falado porque ele está sendo bastante utilizado pensando em cigarrinha, né, na cultura do milho aí, que tem trazido bastante prejuízo. Então, esses são grupos que a gente pode exemplificar dos carbamatos e organofosforados. Dentro da classificação de inseticidas do Iraque, né, nós temos aí os carbamatos e organos fosforados pertencentes ao grupo 1 da classificação do Iraque. Os carbamatos, eles são do subgrupo 1A e os organofosforados são do subgrupo 1B. Mas eles têm o mesmo mecanismo, o mesmo modo de ação. Eles são o quê? Inibidores da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é aquela enzima, né, que degrada a acetilcolina, que é um dos principais neurotransmissores que a gente tem. Essa é a forma, né, o modo de ação desses produtos. Eles são utilizados até hoje, como eu exemplifiquei aqui, mas isso não quer dizer que eles são inofensivos, tá? Eles têm uma toxicidade a seres humanos, a gente precisa tomar cuidado, tem todos os critérios de utilização. Não são produtos que são muito seletivos a inimigos naturais, a polinizadores, tanto que alguns ingredientes ativos dentro deste grupo, tanto dos carbamatos quanto dos organofosforados, eles estão sujeitos a serem banidos, né? E a gente tem exemplos aí de ativos que, inclusive, já foram banidos em outros lugares. Mas mesmo com essas características, eles são um dos mais utilizados no mundo todo, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também. Bom, então, DDT, organoclorados, organofosforados, carbamatos. E agora a gente chega na década de 70, onde a gente teve a ascensão de um outro grupo que já foi comentado aqui, que são os piretroides. Se lembram que eu já falei, né, da flor, do crisântemo, que era macerada para utilização, então isso lá na China e na Pérsia.
Bom, no final da década de 40, eu tô falando agora da década de 70, né, que foi a ascensão dos piretroides, mas o primeiro ativo desenvolvido, né, foi lá na década de 40, o primeiro ativo sintetizado, que foi a aletrina. E depois disso, outros foram sendo desenvolvidos, chegou na década de 70 aí com uma possibilidade de diferentes ingredientes ativos dentro do grupo dos piretroides. Por exemplo, a cipermetrina, a bifentrina, a deltametrina, né? São alguns dos ativos que a gente sabe e a gente utiliza até hoje. Qual foi o maior problema observado em relação aos piretroides? A rápida degradação desses produtos à base de piretroides quando expostos à radiação ultravioleta. Esse foi um dos pontos principais ali de questionamentos em alguns momentos dessa história que eu tô contando para vocês. Mas ao mesmo tempo que essa exposição causa uma degradação do ativo, então, vamos dizer assim, eles são rapidamente retirados da planta e deixam de ter a sua ação, isso garante também com que eles não fiquem expostos muito tempo ao ambiente, não tem uma bioacumulação como tinha, por exemplo, os organoclorados, tá? Então, são dois pontos aí que acabam entrando no equilíbrio quando a gente pensa na acumulação do produto no ambiente. E os piretroides, eles são aí também um dos grupos muito utilizados de produtos. Tem uma literatura, inclusive tá na descrição do episódio, tudo isso tá aí nos artigos, nas publicações. Tem um artigo que comenta que 17% do mercado mundial de inseticidas é de piretroides, então eles ainda são muito utilizados, embora não sejam também produtos seletivos quando a gente pensa em inimigos naturais. Bom, final da década de 70, início da década de 80, e nós tivemos o surgimento de dois grupos que também são utilizados até hoje, que são as avermectinas e os fenilpirazóis. É importante a gente lembrar a questão dos modos de ação. As avermectinas pertencem ao grupo 6 de classificação do IRAC. Elas são moduladores alostéricos de canais de cloro mediados pelo glutamato. O que elas fazem? Elas afetam as células, impedindo um fluxo dos íons de cloreto. Assim tá bom. Num outro momento a gente pode falar mais detalhadamente sobre modos de ação. As avermectinas, de forma geral, né, elas não são produtos sistêmicos e também são removidos relativamente rápido do ambiente. E os fenilpirazóis, um outro grupo de inseticidas, pertencem ao grupo 2B. Eles são bloqueadores dos canais de cloro mediados por GABA. GABA é um outro neurotransmissor, o ácido gama-aminobutírico, que é, na verdade, um neurotransmissor inibitório. Então, os fenilpirazóis vão agir ali nessa ligação entre os canais de cloro e mediados pelo GABA. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu sei que essa questão de modo de ação é complexa, não é só para vocês, para gente que atua também diretamente com inseticida, às vezes surge alguma dúvida, confunde um ativo, né, um modo de ação com outro, tem muita coisa nova surgindo, mas é importante, eu ressalto aqui nesse episódio a importância de nós entendermos sobre esses modos de ação, porque a partir do momento que a gente consegue dominar isso, é um argumento para que a gente consiga posicionar melhor os produtos, né, com base no funcionamento dos ingredientes ativos, tá? Então, é chato, né, para muita gente, mas é importante para quem atua diretamente aí no manejo de pragas, né? Voltando então aqui aos fenilpirazóis, os exemplos que nós temos de utilização aqui no Brasil são fipronil e etiprole. São ativos que eles não têm uma alta capacidade de translocação na planta, então eles têm uma capacidade limitada, né, não são sistêmicos. E quando a gente pensa também na seletividade a inimigos naturais, não são ativos que são altamente seletivos. Tanto que o fipronil, por exemplo, a gente não pode mais utilizar ele em aplicação aérea, né, na parte aérea da planta. Então, o fipronil ele pode ser posicionado apenas no sulco ou no tratamento de sementes, porque ele agride especialmente abelhas, né, os polinizadores. Então, tem esse ponto de cuidado e tem o direcionamento, né, as recomendações corretas de utilização dos fenilpirazóis. Bom, início da década de 90, já estamos chegando próximos aos nossos dias atuais. E quem é que surge aqui nesse período? Os neonicotinoides. Também muito falados, muito utilizados, polêmicos, né, inclusive. Quem que a gente tem de exemplos, né, de ativos? Imidacloprid, acetamiprid, tiametoxam, tiacloprid,
a clotianidina, são alguns exemplos aí de ingredientes ativos dentro do grupo dos neonicotinoides lá na classificação do Iraque. Eles pertencem ao grupo 4A. E eles agem da seguinte forma: eles são moduladores competitivos dos receptores nicotínicos da acetilcolina. Esse é o nome lá da classificação. Então, eles vão agir na transmissão química do sistema nervoso, ali entre um neurônio e outro, quando há a passagem das bolsas de sinais químicos, né, dos neurotransmissores de um neurônio para o outro. Eles vão atuar ali. São produtos que agem de forma sistêmica nas plantas, então isso é uma característica interessante quando a gente pensa no comportamento de algumas pragas, né? Esses produtos, eles são absorvidos e são translocados pelas plantas, o que possibilita que determinadas pragas tenham contato com eles e tenham, né, toda a questão do seu controle. E eles são produtos que também não são tão seletivos assim, principalmente quando a gente pensa em polinizadores. Tanto que esse ano, 2024, no início do ano, em fevereiro, aconteceu mudanças na utilização de um ingrediente ativo específico, o tiametoxan, que é um neonicotinoide. Vou resumir para vocês. Ele deixou de ser utilizado, de poder, né, ser utilizado da parte aérea, assim como o fipronil, e ele poderia ser utilizado apenas ali no sul com o tratamento de semente. Porém, um mês depois, ali em meados de março, abril, a gente teve essas medidas revogadas e o tiametoxan, ele segue agora, né, podendo ser utilizado na aplicação aí na parte aérea das plantas. Mas isso que aconteceu já é um sinal de alerta, não somente para o tiametoxan, mas para os neonicotinoides como um todo. Então a gente fica aí pensando que mais dia, menos dia, esse ativo, esse grupo de produtos pode estar aí fora da jogada, né, com os dias contados justamente por conta dessa questão da polinização, do contato com os polinizadores e etc. Mas por hora a gente segue utilizando aí da forma correta, né, quando necessário. Bom, anos à frente e nós chegamos ao grupo que eu trouxe aqui como os mais atuais, que são as diamidas. Na verdade, a descoberta das diamidas também elas são os mais atuais quando a gente pensa nessa linha do tempo que eu estou traçando, mas a descoberta delas aconteceu lá na década de 40 através de uma planta que é a Rhyania speciosa. É uma planta nativa da América Central e da América do Sul que deu origem então às diamidas, tá? Isso na década de 40, mas só no final da década de 90 e início dos anos 2000 é que os produtos à base de diamidas foram lançados e são utilizados até hoje. As diamidas pertencem ao grupo 28 do Iraque, tá? E eles atuam como moduladores dos receptores de rianodina. Basicamente, ali é um contato entre o neurônio e o músculo, né? Ela vai ali causar algumas alterações no funcionamento muscular. Os ingredientes ativos que nós temos dentro desse grupo aqui no Brasil são clorantraniliprole, ciantraniliprole, ciclaniliprole e a flubendiamida, tão famosa aí. Vale lembrar que diamida não é tudo igual, né? Nós temos dois grupos de diamida, então a gente tem as diamidas antranílicas, como por exemplo o clorantraniliprole, e a gente também tem as diamidas de ácido fitálico, como a flubendiamida. A principal diferença entre esses dois grupos está mais relacionada à questão da solubilidade e do espectro de ação. Via de regra, as diamidas antranílicas, elas são mais solúveis e conseguem aí atuar, atingir mais pragas. Bom, então vamos recapitular tudo que a gente viu até aqui. Tudo começou com as substâncias, né, encontradas naturalmente, os extratos vegetais, extratos botânicos. A gente passa para a era dos sintéticos lá na década de 50, mais ou menos, com a descoberta do DDT, na verdade com a descoberta da ação inseticida do DDT, que foram banidos pelos motivos que a gente já comentou aqui. Depois nós tivemos os organofosforados e os carbamatos, os piretroides, a vermectina, fenilpirazóis, os neonicotinoides e, por último, as diamidas. Claro, pessoal, aqui assim, eu tô falando sobre grupos mais relevantes no sentido de representação no mercado global. Produtos ou grupos, né, que foram marcos na história do desenvolvimento dos produtos químicos, mas eles não são os únicos. Se a gente pegar lá a tabela de classificação do Iraque, a gente vai ver que tem mais de 30 grupos químicos e dentro de grupos químicos tem os subgrupos, os ingredientes ativos, então tem muita coisa. Eu quis trazer aqui de uma forma mais geral, mais abrangente, os principais pontos do desenvolvimento dos inseticidas químicos, né? Outros grupos que eu não citei ao longo aqui da história, mas que são grupos importantes,
benzoilureias, né, representando aí os reguladores de crescimento, o próprio clofernapir, os ketoenóis que estão chegando agora no mercado são mais recentes, as isaxazolinas, sulfoxamidas, então tem muitos outros grupos químicos e ingredientes ativos que são importantes, mas mais uma vez eu trouxe aqui mais um histórico mesmo, um aspecto geral, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né, desse novo formato aqui de transmitir um conteúdo, sempre com bastante cuidado, bastante atenção na elaboração do roteiro, da forma como passar para vocês. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado e peço mais uma vez que mandem as dúvidas, as sugestões, deixem comentários, interajam aqui comigo. Eu faço questão de tentar responder todos os comentários, as perguntas e tragam sugestões para próximos episódios. Para você também que ainda não está inscrito no canal do YouTube, que ainda não segue lá pelo Spotify, faça isso, por favor. Deem esse biscoito, porque é importante para que eu consiga continuar levando esses conteúdos, né? Essas interações são bastante importantes para conseguir mostrar o conteúdo para mais gente. Muito obrigada e até o próximo Visão MIP.